Livro da Vida, de Santa Teresa d'Ávila, capítulo 2. O que agora descreverei foi algo que, segundo penso, causou-me um enorme dano. Às vezes reflito sobre o mal que fazem os pais que não cuidam com que seus filhos sigam sempre e de todas as maneiras o exemplo e as lições da virtude. Porque apesar de minha mãe ser muito boa, como disse, quando cheguei à idade da razão, absorvi muito pouco de sua bondade, quase nada, em verdade. Ao passo que as poucas coisas más que havia nela causaram-me um enorme dano. Ela apreciava muitos livros de cavalaria, mas esse passatempo, ao contrário do efeito que teria sobre mim, não a prejudicava em nada, pois jamais deixava que isto interferisse em seu trabalho. Ao mesmo tempo, no entanto, permitia que passássemos muitas horas a lê-los, e talvez o fizesse para distrair-se um pouco de seus grandes tormentos e manter seus filhos ocupados, a fim de que não andassem perdidos em outras coisas. Isso aborrecia meu pai de tal maneira que tínhamos de tomar cuidado para que ele não nos visse. Essa leitura tornou-se então um hábito para mim. Esse pequeno defeito que via em minha mãe começou a esmorecer meus bons desejos e levar-me a cometer outras faltas. Não me parecia haver nenhum mal em desperdiçar muitas horas do dia e da noite nessa ocupação inútil, ainda que para isso eu tivesse de esconder-me de meu pai. E assim, o que devia ser um passatempo passou a absolver-me por completo. E ouso até dizer que, se naqueles tempos eu não tivesse um livro novo nas mãos, jamais estava feliz. Comecei a enfeitar-me e a desejar agradar por minha aparência, a ter muito cuidado com as mãos e os cabelos, a usar perfumes e todas as vaidades do que eu podia dispor. E eram muitas, porque eu era bastante refinada. Não tinha, porém, má intenção, pois jamais desejei que alguém ofendesse a Deus por minha causa. Esse cuidado exagerado com a aparência física, além de outras coisas que não me pareciam ser nenhum pecado, durou muitos anos. Só agora vejo o quão nocivo isso devia ser. Tinha eu uns primos que eram as únicas pessoas com permissão para entrar na casa de meu pai, que era muito cuidadoso em relação a isso. E provera a Deus que também tivesse sido cuidadoso com esses primos. Agora vejo o quão perigoso é permitir que alguém em idade tão tenra, em que as virtudes começam a crescer e requerem tantos cuidados, venha se relacionar com pessoas que, embora desconheçam a vaidade mundana, despertam nos outros um desejo pelo mundo. Eram esses primos, quase da minha idade, talvez um pouco mais velhos, e andávamos sempre juntos. Tinham grande afeição por mim, e eu conversava com eles sobre todas as coisas que lhes apraziam, e prestava ouvido às histórias de suas travessuras e suas estripulias infantis, em nada edificantes. E o pior aconteceu,
minha alma começou a inclinar-se àquilo que seria a causa de todo o seu mal. Se eu houvesse de aconselhar os pais, diria-lhes que, nesta idade, tivessem grande cuidado com as pessoas com as quais seus filhos se relacionam. Muitos males podem resultar de más companhias, porque nossa tendência natural é seguir o que há de pior em vez do que é de melhor. Comigo aconteceu que, apesar de ter uma irmã muito mais velha do que eu e dotada de grande honestidade e bondade, jamais aprendi com ela qualquer coisa virtuosa. Ao passo que absorvi em minha alma todas as qualidades ruins de uma parente que frequentava muito nossa casa. Essa pessoa tinha modos tão levianos que minha mãe fez um grande esforço para evitar que travasse relações com os de casa, como se pressentisse o mal que ela podia me causar. No entanto, arranjava tantos pretextos para nos visitar que por fim minha mãe não teve mais como evitá-la. Acabei por afeiçoar-me muito ao trato com essa pessoa. Conversava, confabulava com ela frequentemente, porque me acompanhava em tudo o que eu mais gostava. Introduzia-me em outros passatempos e me confidenciava todos os seus colóquios e vaidades, até que eu a conhecesse, quer dizer, até que eu me tivesse tornado sua amiga e passasse a merecer suas confidências. O que ocorreu quando eu contava 14 anos, ou talvez mais. Não penso que eu tivesse jamais abandonado a Deus por obra de qualquer pecado mortal, nem que houvesse perdido o temor a Deus, ainda que eu estivesse muito mais preocupada com minha própria honra. Esse temor era forte, o suficiente para impedir-me de arruinar por completo a minha honra. E não me parece que eu teria agido de maneira diferente por nada neste mundo, nem que houvesse pessoa alguma no mundo que eu amasse tanto ao ponto de por ela sacrificar minha honra. Quem dera para não pecar contra a honra de Deus, eu tivesse tido a mesma fortaleza com que a natureza me dotava, para não me desviar em nada que, a meu ver, dissesse a respeito à honra mundana. E sem que eu soubesse, perdia minha honra por muitas outras vias. Ao mesmo tempo em que minha frívola preocupação com a honra chegava ao extremo, não empenhava nenhum esforço para defendê-la, contentando-me apenas em não me perder de todo. Meu pai e minha irmã sentiam muito a pesar por essa amizade e me repreendiam muitas vezes por mantê-la. Mas, como não podia evitar que ela viesse à nossa casa, seus esforços eram em vão, já que eu sabia valer-me de grande astúcia quando estava determinada a fazer qualquer coisa má. Por vezes, me espantava o dano que pode ser provocado por uma má companhia. E se eu não tivesse passado por isso, não poderia crer. Parece que isso é tanto mais verdadeiro quando ocorre na mocidade, pois nessa fase o estrago causado é pior. Quisera eu que isso servisse de advertência aos pais, para que se considerassem com muito cuidado a convivência com essa pessoa e talvez com uma outra que cultivava os mesmos tipos de passatempo.
Mudou-me de tal maneira que perdi quase toda a inclinação natural para a virtude que trazia em minha alma. Com isso aprendi o grande proveito que se obtém de uma boa companhia. E estou certa de que, se naquela idade tivesse me relacionado com pessoas virtuosas, ter-me-ia mantido inteira no caminho da virtude, pois se, em minha juventude, houver alguém para ensinar-me a temer a Deus, minha alma teria crescido forte o suficiente para não cair. Mas mais tarde, quando perdi completamente o temor a Deus, restou-me apenas o da perda de minha honra, o qual me mantinha atormentada em tudo quanto eu fazia, convencida de que minhas ações jamais seriam por alguém descobertas. Atrevia-me a muitas coisas que ofendiam tanto minha honra quanto a Deus. No início, creio que as coisas que mencionei acima causaram-me dano, e não devia ser culpa dela, mas minha. E digo isso porque em seguida minha própria malícia passou a ser suficiente para conduzir-me ao mal, juntamente com as criadas que tínhamos, nas quais eu encontrava uma boa ajuda para cometer todo tipo de malefícios. Se alguma me tivesse dado bons conselhos, quem sabe eu não teria tirado disso algum proveito, mas estava todas tão cegas pelos seus interesses quanto eu pelos meus desejos. E, no entanto, jamais sentia-me inclinada a praticar muito o mal, porque coisas desonestas naturalmente me aborreciam. Mas buscava antes passar o tempo com uma boa conversação. Porém, bastava que se oferecesse uma ocasião para que eu me sentisse tentada a desviar-me, colocando em risco também meu pai e meus irmãos. Deus livrou-me de tudo isso, o que me faz pensar que, mesmo contra a minha vontade, Ele parece ter providenciado que eu não me perdesse de todo. Embora isso não viesse a ocorrer de maneira tão discreta ao ponto de evitar que eu prejudicasse gravemente minha honra e despertasse suspeitas em meu pai. Andava há uns 3 meses imersas nessas vaidades, quando me levaram a um convento que havia naquelas redondezas, no qual se educavam moças da minha condição, embora não tão ruins em costumes como eu. E isso foi feito com tamanha discrição que só eu e um dos 2 de meus parentes soubessem. Havia guardado de uma ocasião se oferecesse naturalmente, e a encontraram no momento em que minha irmã contraiu matrimônio, porque não era de bom tom que eu ficasse sozinha e sem mãe em casa, sem nenhuma outra companhia feminina. Tão demasiado era o amor do meu pai por mim e tão grande meu poder de dissimulação sobre ele, que sem poder acrescentar ao todo o mal que eu merecia, jamais chegou a desgostar completamente de mim. Mas esse período foi de curta duração, e embora tivessem alguma ideia do que eu fazia, não podiam dizer nada sobre isso com um grau razoável de certeza. É que, dada a minha preocupação com a perda da honra, eu concentrava o máximo esforço em manter tudo isso em segredo, sem considerar
em nenhum momento que isso não se podia manter secreto para ele, que tudo vê. Ó Deus meu, que dano causa ao mundo ter isso em pouca conta e achar que qualquer coisa feita contra vós possa ser mantida em segredo. Estou certa de que muitos males seriam evitados se percebêssemos que o que importa não é evitarmos o julgamento dos homens, mas guardar-nos de vos descontentar. Na primeira semana sofri um bocado, embora não tanto por estar ali, mas pela suspeita de que todos soubessem de minha vaidade. Já estava cansada da vida de futilidades que levara nos últimos tempos, e porque não deixara de ser grande temor a Deus, procurava confessar-me sem demora toda vez que o ofendia. Se no início era grande meu desassossego, ao final de uma semana ou talvez até menos, já estava muito mais contente do que na casa de meu pai. Todas as freiras também o estavam comigo, porquanto o Senhor me considera a graça de contentar as pessoas onde quer que eu estivesse. E assim era muito querida, embora eu fosse tão inimicíssima da ideia de tornar-me freira. Folgava em ver irmãs tão boas, dotadas de tanta honestidade, religião e recato, como o eram todas naquele convento. Apesar disso, no entanto, o diabo não deixava de me tentar, e meus amigos de fora enviavam-me recados, como se buscassem desassossegar-me. Mas como li, não se permitiam tais correspondência. Isso logo teve fim. Minha alma pôde então se reacostumar ao bem da minha primeira infância e vi a grande graça de Deus, que Deus concede àqueles que Ele coloca em companhia de pessoas boas. É como se Sua Majestade andasse a mirar aqui e ali, procurando por onde e de que maneira me pudesse trazer de volta a si. Bendito sejais vós, Senhor, que tanto me haveis suportado. Amém. Não tivessem minhas faltas sido tão numerosas, creio que uma circunstância poderia ter servido como atenuante de minha culpa. Como a pessoa com quem eu tratava as relações que expus, mas ainda estava prestes a contrair matrimônio. Parecia-me que nosso convívio acabaria muito em breve e de maneira satisfatória. Além disso, tanto meu confessor como outras com quem eu me aconselhava disseram-me que, em muitos aspectos, eu não estava ofendendo a Deus. Havia uma freira que dormia juntamente com aquelas dentre nós que éramos leigas, e parece que foi por meio dela que o Senhor entendeu de começar a dar-me luz. Como agora direi,